Boa tarde para vocês. No TV Mulher de hoje, vou responder a uma dúvida de uma telespectadora sobre adolescentes e consulta ao ginecologista. Uma mãe aqui de Araraquara e que pede para não ser identificada, me faz a seguinte pergunta. Doutora Márcia, tenho uma filha com 14 anos de idade e desconfio que ela já iniciou sua vida sexual. Estou muito preocupada no sentido de que possa ocorrer uma gravidez não planejada e o risco de que ela venha contrair uma doença sexualmente transmissível. Por causa disso, quero levá-la ao ginecologista, mas ela não quer que eu vá com ela. A minha pergunta é, ela pode ir sozinha no ginecologista, apesar de ter apenas 14 anos de idade? E o médico pode receitar método anticoncepcional para ela, mesmo sem a presença dos pais ou responsáveis? Bom, antes de responder à sua pergunta, eu gostaria de parabenizar essa mãe pelo seu comportamento, pois muitos pais insistem em ir ao ginecologista com a filha, a contragosto dela, expondo-a a situações constrangedoras. Nesses casos, muitas meninas mentem para o médico, dizendo que são virgens, de modo que seus acompanhantes não fiquem sabendo da verdade. Não é raro que essas meninas façam sinais ou cochichem para o médico sua real condição. Sendo assim, o constrangimento é total, para os pais, para a adolescente e inclusive para o médico. Para que vocês possam imaginar onde a coisa pode chegar, alguns anos atrás, um pai me procurou no meu consultório dizendo que eu tinha atendido a sua filha no dia anterior e ele queria saber se ela era virgem. Como se isso não bastasse, enquanto ele ia falando comigo, esse pai sacou um revólver e colocou sobre a minha mesa, no sentido de me intimidar. Então essa pergunta vem a calhar, já que nos dias atuais as mulheres têm iniciado precocemente a vida sexual e, em razão disso, precisam de acompanhamento e orientação médica, que muitas vezes não ocorre pelo que eu acabei de falar, tá? Bom, segundo o artigo 103 do Código de Ética Médica, a adolescente tem direito a atendimento médico sigiloso e com privacidade, o que significa que ela pode sim ir sozinha ao ginecologista. A Lei 9.263, de 12 de janeiro de 1996, assegura o planejamento familiar como um direito de todo cidadão brasileiro, incluindo as adolescentes. E isso é reforçado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, com apoio da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Mas o que isso significa? Isso significa que o médico pode prescrever métodos anticoncepcionais para adolescentes, sendo desnecessário o consentimento ou a presença dos pais ou responsáveis. Somente haverá necessidade dessa quebra de sigilo ou privacidade se houver risco de vida para adolescente, como, por exemplo, no caso de um abortamento. A adolescente, em geral, ela apresenta um que nós chamamos de pensamento mágico. Mas o que é isso? Aqui no caso, o pensamento mágico é assim. Ela acha que a gravidez e as doenças sexualmente transmissíveis, embora existam, somente vão ocorrer com as outras e nunca com ela. Além disso, grande parte dessas meninas possuem muito pouca ou até mesmo nenhuma informação sobre o assunto em questão. É por isso que ela não se previne adequadamente, ocorrendo a gravidez indesejada com as suas consequências e as doenças sexualmente transmissíveis. Isto faz com que a adolescente seja uma paciente difícil, uma vez que não é incomum abandonarem o uso do método anticoncepcional ou usarem de maneira errada, o que poderia levar a uma gravidez indesejada. Mas, mesmo nesses casos, a privacidade e o sigilo deverão ser mantidos, no sentido de que o médico deverá conversar bastante com o adolescente, acompanhá-la mais de perto, sem que haja necessidade de avisar aos pais ou responsáveis de que a menina não está fazendo uso de nenhum método ou que usa ele erroneamente, tá? No Brasil, 12 em cada 100 meninas na faixa etária dos 15 ou 19 anos engravidam. Em razão disso, desde que a adolescente já tenha iniciado a vida sexual, uma vez que exista a possibilidade de uma gravidez, deve-se orientá-la em relação ao uso de métodos anticoncepcionais,
independentemente da sua idade, uma vez que as consequências de uma gravidez nessa fase da vida são maiores que o uso dos métodos contraceptivos. Acho importante deixar bem claro que quem deve escolher o método anticoncepcional é a adolescente. O médico deverá apenas orientá-la sobre os métodos existentes, com suas vantagens e desvantagens, esclarecer as suas dúvidas e, a partir do momento em que a adolescente escolher o método ideal para ela, ele deverá prescrevê-lo, desde que não haja contraindicações ao método escolhido. Vejam bem, a idade da adolescente, por si só, não contraindica nenhum método anticoncepcional. É importante também que o médico escute esta menina e a oriente a usar preservativo, no sentido de evitar as doenças sexualmente transmissíveis, independentemente do método anticoncepcional escolhido por ela. Bem, acho que essa era uma dúvida de muitas mães e adolescentes. Eu espero ter esclarecido a vocês, mas qualquer dúvida ou sugestão sobre esse ou outro tema, envie para o endereço aí da tela, para que eu possa ajudá-las. Eu vou terminar esse programa com um pouquinho de humor, como vocês podem ver aí na tela, tá? E não se esqueçam de cuidar bem do seu corpo, porque ele é o seu maior instrumento. Eu vou estar esperando por vocês no próximo TV Mulher para conversarmos um pouco mais. Até! Tchau!